Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma edição do programa Me'av Lebem, programa de pai para filho. Esse é o programa que tem como personalidade característica, principalmente objetivo, falar sobre a Parashá HaShavua, a Parashá da semana. Não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente para os meus filhos, para a minha primogênita Gabriela Dodani, ao meu filho Gabriel Kalev e a Ariela Hesed. Um programa feito especialmente para falarmos sobre a Parashá HaShavua, estudarmos. É um projeto que eu criei para ficar perpetuado na internet, no YouTube, no Facebook, nas mídias sociais aí, para que quando o papai não estiver mais aqui, vocês possam tentar encontrar respostas para as adversidades, problemas que possam vir dentro da Torá, dentro da filosofia, da ideologia da Torá. E o objetivo desse programa é esse. Qualquer outra pessoa que esteja vendo e queira se beneficiar desse vídeo, queira estudar, fique à vontade, não é proselitista, mas um programa feito especialmente para a nossa família, para os meus filhos. Essa semana nós estamos estudando, ou vamos começar a estudar a Parashá, o nome da nossa Parashá, Vaigash, ok, que significa e aproximou-se. Se eu não me engano é a antepenúltima Parashá. Tem ela e depois tem mais o Vayhi, né? E aí estamos já indo para encerrar o Sefer Bereshit, ao mesmo tempo felizes por terminar mais um ciclo dessa leitura do Bereshit e ao mesmo tempo triste porque não queremos nunca abandonar os estudos e deixar com que todas essas essências das parashiot do Sefer nos deixe, né? Então, esse primeiro programa vai falar sobre a introdução da Parashá Vaigash. O que é a Parashá Vaigash? Tá? Então, baseado aqui no Chumash Gutnik, as palavras que dizem então que Yehudá se aproximou, Vaigash aproximou-se dele, no caso de Yosef, que vem contando a história de quando Yehudá se aproxima de Yosef para então ali falar, né, a Yosef, a contestar e tentar ali pedir, né, para que o governador do Egito deixasse o irmão, que no caso era Benjamim, e ele ficasse no lugar dele, e etc. Significa, na verdade, nós temos três grandes interpretações aqui, ok? De Vaigash, que significa a realidade percebida, realmente o que a gente percebe, a realidade como ela realmente é e a realidade mística, né, de como ele se aproximou, de que maneira, né, ele se aproximou. Então, baseado aqui no Chumash Gutnik e no Simchat Shabbat da Parashá Vaigash do ano 5751, nós temos uma mensagem que diz que essa realidade percebida, toda vez que a gente se achega ou se aproxima de algo ou de alguma pessoa, a mensagem que nós temos a princípio aqui é que nem sempre aquilo que está longe se tem uma percepção, se tem um conhecimento verdadeiro daquilo, né? Às vezes você olha algo de longe, acha que aquilo é de um jeito, mas depois que você se achega mais próximo, que você se aproxima, ou de uma pessoa, ou de algo, ou de uma situação, aí você consegue perceber, poxa, mas isto não é dessa maneira como eu achava que era, é desta forma. Então a gente só consegue realmente ter uma percepção clara quando a gente se aproxima, quando a gente busca um pouco mais de intimidade, confronto, relacionamento. Então essa realidade percebida diz aqui que Yehudá se aproximou-se do vice-rei do Egito, que era capaz de decidir seu futuro, o seu futuro e o futuro da sua família inteira. Então ele se aproximou dele. A primeira tipo de proximidade que tem, que é a realidade percebida. O faraó, ali no caso o Yosef, como segundo vice-rei, poderia fazer o que ele quisesse com o Yehudá e com os descendentes de Yaakov.
A segunda realidade é a realidade realmente como ela é. O vice-rei do Egito, na realidade, não era ninguém senão Yosef, o irmão de Judá. Ou seja, nem sempre as realidades, existe a realidade como a gente percebe, depois como ela realmente é, e terceiro, a realidade mística, ou seja, aquilo que está por trás, a verdadeira essência da pessoa. A realidade mística diz que o ato de Yehudá, de se aproximar de Yosef, representa a aproximação de um Yehudi, de um judeu, até Hashem, em oração. Isso está lá ensinado em Bereshit, Rabá 93, no Pasuk 9, também em Ora, a Torá, para ensinamento para Vaigash. Há um princípio de que todas as interpretações dadas um determinado versículo estão conectadas, ou seja, no final das contas, tudo isso está conectado. A realidade percebida, no caso aqui, a realidade percebida é que o povo judeu está no exílio e se encontra subjugado sobre as nações, né? Qual é essa realidade percebida? Nós percebemos hoje que é onde nós estamos, na diáspora, nós estamos no exílio. E muitas vezes nós somos subjugados pelas circunstâncias da vida, do povo, né? Mas será que essa é uma realidade percebida? Mas será que realmente essa é a realidade, né? Será que a realidade mesmo, não, a gente não consegue ver, né? Porque a gente muitas vezes não se aproxima, como eu já disse, porque a gente está na diáspora. A diáspora faz parte de um grande plano divino do porquê do povo judeu hoje, de nós estarmos no exílio ainda, mesmo com a construção do Estado de Israel, porque todo mundo não foi para lá. Existe um propósito maior para isso, eu já expliquei em outros vídeos que sim. Na verdade, porém, o povo judeu é imune ao exílio. Então essa é a realidade. A realidade é que, por mais que a gente perceba que nós estejamos no exílio, né, na diáspora, mas nós somos verdadeiramente, a verdadeira realidade é essa, nós somos imunes a esse exílio. E todos nós, a cada judeu tem a habilidade para elevar-se sobre esse exílio, sobre essa diáspora. Na realidade, em nossa paraxá, onde Yosef, o judeu, era governador do Egito, ou seja, por mais que a gente esteja na diáspora, fora de Eretz Israel, nós conseguimos, na realidade, nos mantermos ligados a Torá e a Hashem e governar esse mundo, essa materialidade que muitas vezes tentam nos afastar do projeto maior do Criador, do Eterno, e a gente consegue administrar isso e transformar esse mundo, a nossa vida, numa morada para o Eterno. Como o judeu reúne forças e a coragem necessárias para emergir da realidade percebida para a realidade mística? Como é que pode? Como é que a gente faz isso? A resposta é pela realidade mística, né? Perdão, na realidade aqui está fazendo uma pergunta. Como é que a gente faz então, a gente pode passar da realidade percebida para a realidade verdadeira e através da realidade mística, quando a gente consegue enxergar, se aproximar, enxergar, saber aquilo que está oculto, ok? Que é dado como uma realidade mística. Em nosso caso, quando um judeu se aproxima de Deus em oração, ele revela a sua ligação interior com o Todo-Poderoso, o que lhe acontece, o que lhe concede a habilidade para superar os desafios do exílio e ter sucesso. Então só quando a gente se aproxima verdadeiramente do Eterno, das mitzvot, aí a gente consegue se conectar com o místico, com aquilo que está oculto, e aí a gente consegue ter sucesso. Eu vou contar, para encerrar, eu vou contar uma pequena historinha, que eu não me lembro muito bem, eu já contei isso, mas eu quero contar de novo para ficar registrado. Eu não me lembro o nome, mas eu ouvi uma vez no Beit Chabad uma história contada que existia um judeu que todo ano ele trabalhava nos Estados Unidos, ele era empresário, etc. E ele era racídico, ele usava barba, usava chapéu preto, branco e preto, um racídico tradicional. E todo ano ele ia se encontrar com o rabbi dele, ele iria para Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Só que ele, perante um tempo da vida dele, ele deixou de ser um judeu completamente racídico. Ele era observante, ele era religioso, mas ele deixou de se caracterizar o estereótipo, né? E aí, quando ele estava trabalhando durante o ano todo, ele se vestia com jaqueta de couro,
ele tirou a barba, porque na visão dele isso atrapalhava às vezes o trabalho dele, a atividade dele. Então ele começou a se comportar, o estereótipo dele, no caso, fisicamente, a imagem dele, ele começou a mudar um pouco, e ele vivia como uma pessoa laica, normal, como qualquer outra. Você não olhava para ele e não dizia que ele era judeu. Mas toda vez que ele se encontrava com o Rebbe dele, então ele colocava o chapéu preto, né, usava o tzitzit, e aí usava a roupa racídica e ia se encontrar com o Rebbe dele. Até que passaram alguns tempos, alguns anos, e ele ficou chateado com isso. Ele disse: poxa, quem eu estou enganando, né? Porque quando eu vivo aqui fora, na minha vida laica, eu me comporto, eu me visto como não racídico, e quando eu vou me encontrar com o meu Rebbe, eu me transvisto de racídico. E aí um belo dia ele disse, falou: quer saber, desse ano não, esse ano eu vou do jeito que eu me visto aqui fora, eu vou normal. Então ele foi com uma jaqueta de couro, foi normal, vestido, e ele entrou. Na hora que ele entrou no recinto onde estava o Rebbe dele olhou para ele e disse: poxa vida, todos esses anos eu achava que a mentira estava lá fora e a verdade aqui dentro. Dessa vez eu me enganei. O que isso significa? Significa justamente o contrário. O que o Rebbe estava tentando falar para ele era que a verdadeira essência dele era justamente essa. Era que quando ele vinha se encontrar com o Rebbe, quando ele vinha para as reuniões racídicas, ele era realmente aquilo. Ele era realmente aquele judeu observante. A mentira estava lá fora. Quando ele tratava dos assuntos laicos, que ele não usava barba, que ele não usava tzitzit, não usava o kippah, isso era a mentira. Ou seja, ele não era aquilo. A verdadeira identidade dele era aquela lá dentro, racídico, com tzitzit, etc. E o Rebbe dele então falou, o rabino dele então falou, né? Todos esses anos achei que a mentira estava lá fora, é verdade que dentro, dessa vez eu me enganei. Ou seja, naquele momento que ele foi, o Rebbe tentou dizer: isso é mentira, você não é isso. Você não é esse homem laico, você é um homem religioso. Então, aqui nós podemos entender um pouco sobre a realidade percebida, a realidade realmente que ela é a realidade mística. Não adianta, o judeu pode se afastar do judaísmo, pode não estar conectado a uma comunidade. Infelizmente, Deus o livre, não permita, Rav Shalom, mas existem muitos judeus que não são observantes, que não seguem a Kashrut, e estão longe, às vezes, de uma vida judaica religiosa praticante. Mas isso, uma vez eu ouvindo uma palestra no Beit Chabad falando que você pode fazer o que você quiser, transgredir o que for, você nunca deixará de ser judeu, nunca deixará de ser judeu. Você é judeu e você nasceu para ser judeu. E significa o seguinte: por mais que a gente faça, que o ser humano também tente trilhar por outros caminhos, enganar-se a si mesmo, a verdadeira essência, essa essência mística que existe, é que nós nascemos, nós fomos criados para sermos pessoas boas. O ser humano, a essência dele é ser bom. Infelizmente, no decorrer da nossa vida, nós optamos pelo nosso livre arbítrio de cometermos e de tomarmos ações e termos comportamentos que não são tão dignos assim, mas a nossa essência é boa. Que a gente possa se aproximar, que cada um de nós, que eu, você, Dodani, Gabriel, Kalev, Ariela, por mais que a gente ache que nós estejamos tão distante, eu estou distante do judaísmo, de uma comunidade, seja em que momento da vida a gente possa estar vivendo, a nossa verdadeira essência, a essência mística, essa é a verdadeira verdade. Se aproxime da Torá, se aproxime de uma comunidade, se aproxime das mitzvot, então você terá a revelação da verdadeira realidade percebida, a mística, que nos une ao Eterno. Essa é a mensagem de Vaigash que traz para a gente. A outra mensagem, para finalizar, conta na Haftarah dessa semana sobre o encontro de Eudá com Yosef. Yosef muitas vezes trazendo a mensagem de Israel, de Yehudá, do reino de Yehudá mesmo, que mostra que no final da história da redenção final, no final dos dias, quando
A gente vê aqui Yosef sendo rei de Mitzrayim, dos Goim, né, da diáspora. E naquele momento Yehudá chegando, pedindo para ele, para que ele libertasse o irmão, quem estava no poder era Yosef. No final dos dias nós iremos ver na Haftarah, nos profetas, que Mashiach, que é descendente de Yehudá, é que por fim vai reinar. Ou quem vai reinar no final das contas não vai ser Yosef, né? Mas sim Yehudá, porque o cedro não irá se apartar de Yehudá. A descendência de Mashiach, o reino final e o domínio, né, de Hashem será através de Yehudá. Então nós vemos aí que Yehudá acaba subjugando depois Yosef e prevalecendo no reino. E que venha Mashiach brevemente em nossos dias para a redenção final, para a construção do Beit HaMikdash, e que a gente possa, através da vinda de Mashiach, revelar a verdadeira essência de cada judeu, e que a gente possa ter a verdade revelada, que cada um de nós nasceu para estar conectado com o Eterno, com as mitzvot. Baruch Hashem, que seja brevemente em nossos dias. Shalom Aleichem, Lehitraot.